Eu quero aqui, presidente, trazer aqui uma informação e solicitar aos meus colegas deputados, minhas colegas deputadas, um apoiamento ao pedido feito aqui na Casa para que possamos constituir a Comissão de Inquérito Parlamentar, a CPI, para investigar a concessão da licença ambiental para mineração na Serra do Curral. Essa solicitação, esse pedido de CPI, ele leva em consideração e tem como objetivo verificar as circunstâncias que envolvem a proteção da Serra do Curral e a análise e avaliação em tempo recorde acelerado no Conselho Estadual de Políticas Ambientais para aprovação do processo de mineração, da liberação da mineração. Então, nós precisamos fazer essa verificação, presidente, porque durante toda essa tramitação, alguns pontos ficaram em dúvida e levantam suspeitas sobre esse processo. Para quem ainda não acompanhou esse processo, e eu sei que muitos senhores deputados e senhoras deputadas aqui da Casa, às vezes não conhecem a Serra do Curral, porque não são aqui de Belo Horizonte, não são da região de Sabará e de Nova Lima, podem não compreender muito a importância do que nós estamos tratando. Mas eu queria destacar que, conforme foi divulgado pelos ambientalistas e os diversos veículos de comunicação, de imprensa, o projeto da Taquaril Mineração, ele prevê a construção de um complexo minerário na Serra do Curral, com uma estimativa de retirada de 31 milhões de toneladas de minério de ferro ao longo dos próximos 13 anos, em uma região que está localizada entre o município de Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima. O projeto prevê ainda, presidente, um desmatamento de cerca de 41 hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica. E também o projeto a licença que foi aprovada, ela está em contraposição à legislação municipal do município de Nova Lima, que proíbe a mineração nesse território. Então, há já aqui, de pronto, um ponto a ser compreendido. Também ignora o processo de tombamento do patrimônio cultural e ambiental do Estado, que já está em curso para o tombamento como proteção do nosso patrimônio cultural, histórico, a Serra do Curral. Esse tombamento, ele inclusive já poderia ter sido publicado o tombamento provisório, como a legislação vigente traz. E o governo do Estado, ao encaminhar ou ao conduzir essa votação no Copan, ele simplesmente desconsidera esse processo de tombamento que já está em curso. E a CPI tem esta finalidade, de investigar o porquê da celeridade e o confronto desses dois debates, o patrimônio, o tombamento como patrimônio e também o processo de mineração, são incompatíveis e por que houve celeridade nesse processo. Alguns pontos eu trouxe escrito aqui para nossa reflexão e eu queria que os nossos colegas deputados e deputadas pudessem compreender os pontos que estão em questão. Primeiro, o estágio avançado do processo de tombamento no CONEP. Segundo, impactos socioambientais e comprometimento da capacidade hídrica com reflexo no abastecimento de Belo Horizonte e de toda a nossa região metropolitana. Incoerência dos órgãos do governo, o CONEP com estágio avançado de tombamento e o COPAN correndo para aprovação atropelada e acelerada do licenciamento ambiental. Quero deixar aqui registrado também que esse processo todo ele desconsidera as ações judiciais movidas pelo Ministério Público, que já estão em curso antes da reunião de sexta-feira do Copan. Não há também como ignorar que há uma contraposição, há uma oposição das participações coletivas, a defesa coletiva do nosso bem comum, dentro do período que foi analisado essa licença ambiental. O município de Belo Horizonte, que também será muito afetado, ele não participou da escuta desse processo. Então, nós precisamos também entender como que o município, que vai ser altamente impactado, inclusive a regional leste de Belo Horizonte, como que esse município fica fora
das discussões. É preciso entender o porquê da pressa da avaliação e da autorização desse processo ambiental, dado que já estava marcado para agosto, no CONEP, a análise e avaliação do tombamento da Serra do Curral. Então, essas são questões que motivam o nosso pedido para a CPI. São 26 senhores deputados e deputadas para a gente poder instaurar a CPI aqui na casa. E eu queria fazer um apelo e pedir aos senhores deputados, às senhoras deputadas, a colaboração para que nós possamos, sim, dialogar com seriedade, com o respeito e com a necessidade que tem uma pauta tão cara para todos nós, que é a questão da preservação do nosso patrimônio e também das questões de sustentabilidade aqui no nosso Estado.